Kiss me quick, I who still have his feelings. Close your lips, I lips alone, mich alone. Cause tomorrow there's me sore and cinder, long and spiting, lead up cinder. Kiss me quick, because I love you so. Kiss me quick, and make my heart to grace. Bom dia! Hoje, 27 de março de 2024, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Esse o 39º vídeo da série O Livro de Richard Dawkins, Deus, um Delírio. Esse o 39º vídeo, 39 vídeos até agora. Já analisamos inicialmente tudo que está aqui na capa, na contracapa, adentramos ao livro e paramos na página 12. Estou ainda aqui na página 12 do livro e 39 vídeos. E aí vem a pergunta, por que eu estou ainda na página 12? Por que não consegui sair dela ainda? É porque na página 12, o Richard Dawkins, ele faz uma referência ao apologista cristão C.S. Lewis. Aqui está, C.S. Lewis. Então, o Dawkins diz na página 12 que a pessoa deve ter muito cuidado com quem diz assim: eu era ateu, mas hoje sou cristão. Então, muito cuidado quando você ouvir uma pessoa fazer essa afirmação. É o que diz aqui o Richard Dawkins. Ele diz que essas pessoas aí que dizem eu era ateu e hoje sou cristão, essas pessoas aí nada dizem, na verdade, apenas palavras soltas e vazias, palavras soltas e levadas pelo vento. A pessoa que diz eu era ateu, mas hoje sou cristão. Muito cuidado com essas pessoas. E o Dawkins aqui foi muito feliz citando o C.S. Lewis, porque o C.S. Lewis realmente pertencia ao grupo das pessoas que dizem eu era ateu, mas hoje sou cristão. Eu era ateu, mas... Então, o C.S. Lewis realmente dizia isso, que ele havia sido ateu na adolescência e depois ele deixou o ateísmo e abraçou o cristianismo e morreu cristão. Então, ele se tornou um grande cristão, o C.S. Lewis. Já que o Dawkins citou aqui o C.S. Lewis, então, eu aqui cheguei à página 12 do livro, no 6º vídeo, com o 6º vídeo. Então, a partir do 6º vídeo até agora, 39º vídeo, então são aí 24 vídeos, né? Sobre aqui, ou melhor dizendo, né? 24 vídeos, né? 34 vídeos, melhor dizendo, desculpe-me, 34 vídeos sobre este livro aqui, do C.S. Lewis, Cristianismo Puro e Simples. Neste livro aqui, o C.S. Lewis defende as doutrinas do cristianismo. E quem está acompanhando essa série sobre este livro aqui, a partir do 6º vídeo até agora, está rindo muito aí com o que escreveu aqui o C.S. Lewis. Então vou mostrar mais um assunto aqui, trazido pelo C.S. Lewis, defendendo o cristianismo, e você aí vai rir muito, novamente. E por que eu consigo sempre rir quando leio este livro aqui? E por que você ri aí? É porque é impossível, gente, defender doutrinas religiosas, e no caso aqui, doutrina do cristianismo, as doutrinas cristãs. É impossível defendê-las. É impossível defendê-las. Quando alguém tenta fazer isso, a pessoa cai no ridículo
E estou mostrando aqui com C.S. Lewis. E vamos trazer mais um exemplo aqui. Muito bem, vou trazer aqui o que ele escreve nas páginas 62, 63 e 64. Ele fala aqui sobre o livre-arbítrio. Então vamos lá. Páginas, grave aí, memorize aí, ó. Aí, páginas 62, 63, aí. E 64. Dê uma pausa aí e leia o que está nestas páginas, pois é sobre isso aí o vídeo de agora. Certinho? Muito bem. Então vamos lá. O que é que o C.S. Lewis traz aqui nas páginas 62 e 63 e 64? O que é que ele traz? Eu vou explicar aqui, porque vamos fazer um estudo para que você entenda. Meu objetivo aqui é explicar isso a você de uma forma bem fácil. É o que vou tentar aqui explicar. Muito bem. Nessas páginas 62, 63 e 64, o C.S. Lewis, ele traz um problema. Vou passar para você agora, antes de ler aqui. Ele diz assim, o C.S. Lewis: moramos no planeta Terra, não é? Moramos no planeta Terra. Sabemos que aqui na Terra existem misérias, fome, violência, né? Homicídios, estupros, não é? Latrocínios, existe corrupção, não é isso? Ou seja, na Terra existe muita maldade, não é isso? Muito bem. Então ele traz aqui o C.S. Lewis, ele dizendo que na Terra existem isso aí, coisas em estado deplorável, né? Coisas horríveis. Muito bem. E aí ele faz aqui uma pergunta. Essas coisas deploráveis que existem na Terra, misérias, estupros, corrupção, violência, essas coisas horríveis que existem aqui na Terra, ele pergunta no livro dele, Deus, o Deus da Bíblia, que é o Deus criado pelos hebreus, que é o mesmo Deus em que os cristãos acreditam. Aí ele pergunta aqui, o C.S. Lewis, e ele vai explicar. Então ele pergunta, Deus está de acordo com essas coisas deploráveis? É o que ele pergunta aqui nas páginas 62, 63 e 64, e ele vai explicar. Então ele pergunta, Deus está de acordo com essas coisas horríveis que existem na Terra? Deus está de acordo com misérias, com fome, com homicídios, com latrocínios, com estupros? Será que Deus está de acordo com a corrupção que existe na Terra? Ele faz essa pergunta aí e ele vai responder. Então veja, amigo aí que está assistindo ao vídeo nesse momento, eu pergunto a você a pergunta aqui do C.S. Lewis. Você sabe que aqui na Terra existem misérias, fome, homicídios, estupros, latrocínios, corrupção, etc. Você sabe que existem essas coisas deploráveis na Terra. Aí eu pergunto a você, o Deus da Bíblia, o Deus dos cristãos, ele está de acordo com essas coisas deploráveis que há na Terra? Eis a pergunta aí. Então veja, a pergunta é essa. Deus, o Deus da Bíblia, dos cristãos, será que ele está de acordo com misérias, fome, estupros, corrupção, etc.? Deus está de acordo com isso? O C.S. Lewis faz essa pergunta aqui e ele vai responder. Então vamos lá. Antes quero dizer o seguinte, que quando você faz a pergunta,
Deus está de acordo com essas coisas horríveis que estão ocorrendo na Terra, que sempre ocorreram? Deus está de acordo com isso? As respostas, ou melhor dizendo, a única resposta só pode ser sim ou não, não é isso? Você dizer que sim, Deus está de acordo. Ou então você dizer não, Deus não está de acordo com essas coisas horríveis que acontecem na Terra. Então fique de olho aberto. Se você disser sim ou você disser não, você vai colocar o Deus da Bíblia em maus lençóis. Não existe saída. Viu aí? E é isso que vamos olhar aqui no livro do C.S. Lewis. Então não existe escapatória para Deus. Se você disser que Deus está ciente, está de acordo, melhor dizendo, de acordo com essas coisas ruins que acontecem na Terra, se você disser sim, você vai colocar Deus em maus lençóis. Se você disser não, que Deus não está de acordo, então você também vai colocar Deus em maus lençóis. É como diz aquele ditado popular: se correr, o bicho pega; se ficar, o bicho come. Não existe escapatória para isso. Você entendeu? Lamentavelmente, não existe saída para Deus. Em relação à pergunta: Deus está de acordo com misérias, fome, estupros, corrupção na Terra? Se você disser sim, você vai colocar Deus em maus lençóis. Se você disser não, você vai colocar Deus em maus lençóis. Não existe saída. E por quê? Porque o problema está na ideia chamada Deus, que é uma ideia. Na verdade, Deus algum existe. O homem é que cria deuses, conforme sua imagem e semelhança. E aí, quando o homem tenta explicar essa ideia, Deus, aí o homem cai no ridículo. É o que vamos ver aqui, agora, nesse vídeo. Então, vamos lá. Nas páginas 62, 63 e 64, o C.S. Lewis traz esse problema aí. Então, ele começa a escrever assim na página 62. Diz o C.S. Lewis, vamos lá. Esse estado de coisas está de acordo com a vontade de Deus ou não? Olha aí, ele perguntando. Se a resposta for sim, você dirá que esse Deus é bastante esquisito. Se a resposta for não, como pode acontecer algo que contrarie a vontade de um ser dotado de poder absoluto? Viu aí? Então o C.S. Lewis traz o problema aí. E ele começa assim, ó. Ele diz aí, perguntando, ó, esse estado de coisas, miséria, fome, homicídios, guerras, corrupção, etc. Ele pergunta, esse estado de coisas está de acordo com a vontade de Deus ou não? Aí o próprio C.S. Lewis escreve assim, se a resposta for sim, ou seja, sim, Deus está de acordo com as misérias, fomes, homicídios, corrupção que existem na Terra. Sim. Se você disser sim, você dirá que esse Deus é bastante esquisito, que esse Deus é muito mau. Você entendeu? Se você disser que Deus está de acordo com a miséria, fome, corrupção, etc., então você obrigatoriamente vai dizer que Deus é muito esquisito, que Deus é muito mau. Você entendeu? Aí continua o C.S. Lewis. Se a resposta for não, você disser que Deus jamais está de acordo com miséria, doenças, fome, corrupção, etc. Se você disser que Deus não está de acordo com isso, aí você vai colocar Deus também em maus lençóis. Você vai dizer que Deus, se isso aí não está na vontade de Deus, não está de acordo com Deus, então Deus não devia ter permitido isso quando criou o homem
e quando criou o planeta Terra. Deus não teria permitido isso. Miséria, fome, entendeu? Corrupção, etc. Porque Deus, os cristãos dizem que é dotado de poder absoluto. Se Deus tem poder absoluto, ele teria feito um planeta Terra totalmente diferente do planeta que vemos hoje, entendeu? Então aí está, o próprio C.S. Lewis faz a pergunta e ele responde. Se você disser sim, você vai colocar Deus em maus lençóis. Se você disser não, também vai colocar Deus em maus lençóis, não é isso? Muito bem. Então, o C.S. Lewis, como ele se tornou um cristão, então ele vai explicar isso aqui. Ele vai dizer que Deus não está de acordo com miséria, fome, violência, etc., que existem na Terra. Deus não está de acordo com isso. Ele vai dizer aqui. E ele vai explicar o porquê. Aí a importância aí do texto do C.S. Lewis. Então, até agora aí, gente, entendido aí? Então, veja, vou aqui novamente repetir. O C.S. Lewis aqui, ele mostra a terra cheia de misérias, fomes, estupros, violências, né, de toda maneira, corrupção, etc. Então a terra está repleta dessas coisas horríveis. Aí ele pergunta ao leitor dele, o Deus da Bíblia está de acordo com esse estado deplorável de coisas ou não? E o próprio C.S. Lewis diz, se você disser que sim, que Deus está de acordo com miséria, fome, etc., então você obrigatoriamente dirá que esse Deus é um Deus esquisito, um Deus muito mau, já que está de acordo com miséria, fome, etc., entendeu? E se você disser que não, que Deus não está de acordo com esse estado deplorável de coisas, então você obrigatoriamente vai dizer que esse Deus aí não tem poder algum, porque o que acontece na Terra não é da vontade dele, e que ele poderia ter feito um planeta diferente, sem miséria, sem fome, todo mundo vivendo bem, sem violência, porque ele é um ser onipotente, pode tudo. Se ele pode tudo, então ele devia ter feito um planeta diferente, sem violência, com muito amor. Você entendeu? É isso aí. Então vamos agora explicar aqui o C.S. Lewis. Ele vai responder aqui. Já que para ele, para o C.S. Lewis, Deus não está de acordo com misérias, fome, violência, corrupção, etc., ele diz aqui na página 63, se Deus não está de acordo com esse estado deplorável de coisas, ele vai explicar então aqui por que essas coisas existem. Então vamos lá, aqui na página 63. Deus criou coisas dotadas de livre-arbítrio, criaturas que podem fazer tanto o bem quanto o mal. O que tornou possível a existência do mal foi o livre-arbítrio. Muito bem, o C.S. Lewis está dizendo aqui que Deus não está de acordo com as misérias, com as coisas horríveis que acontecem no planeta Terra. Que Deus não está de acordo com isso. Entendeu? E mais, ele diz que Deus está triste com isso. E aí vem a pergunta, e por que existem essas coisas horríveis no planeta Terra? Por quê? Aí ele diz, aí ele explica, Deus está triste com esse estado deplorável de coisas, e que Deus deu ao homem o livre-arbítrio. Então, o C.S. Lewis está dizendo que se existe o mal na Terra, isso aí é por causa do livre-arbítrio, entendeu? É por causa do livre-arbítrio. E o que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio
é a escolha que uma pessoa pode fazer entre uma coisa e outra. Então, ele diz, o C.S. Lewis, que se existe mal no planeta Terra é por causa do livre-arbítrio. Ele aqui está repetindo o que escreveu o Santo Agostinho, que foi um dos maiores teólogos cristãos católicos. Santo Agostinho e também Tomás de Aquino, os dois grandes teólogos cristãos católicos. A Igreja Católica Apostólica Romana, as doutrinas da Igreja Católica são doutrinas de Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Então, o C.S. Lewis diz assim, vou ler novamente: Deus criou coisas dotadas de livre-arbítrio. Deus criou criaturas que podem fazer tanto o bem quanto o mal. E aí ele termina assim: o que tornou possível a existência do mal foi o livre-arbítrio. Essa passagem aqui, quando ele diz o que tornou possível a existência do mal foi o livre-arbítrio, isso aqui não é dele, é de Santo Agostinho, que foi um teólogo cristão católico. Santo Agostinho dizia isso aí, e isso aí está errado. Dizer que a existência do mal, se o mal existe na Terra, isso se deve ao livre-arbítrio. Isso aí foi um erro de Santo Agostinho, teólogo cristão católico, e também um erro de Tomás de Aquino, também teólogo cristão católico, entendeu? A existência do mal nada tem a ver com o livre-arbítrio, mas isso aí é criação dos cristãos. E vamos entender um pouquinho isso aqui. Então veja, Santo Agostinho, que escreveu um livro com o título do livre-arbítrio, eu tenho o livro aqui de Santo Agostinho. Então o Santo Agostinho diz que a existência do mal, se o mal existe na Terra, Deus não tem culpa alguma. Isso aí foi porque Deus deu o livre-arbítrio ao homem, a livre liberdade ao homem de escolher o bem ou o mal, fazer alguma coisa. Então o homem é livre para isso. Se o homem faz uma coisa errada, ele é o responsável. Se ele faz uma coisa certa, ele é também o responsável. Só que Santo Agostinho estava errado, porque existem inúmeras modalidades de males, muitos males na Terra, que nada tem a ver com o livre-arbítrio. Entendeu? Eu trouxe aqui alguns exemplos, vários e vários exemplos, vários e vários fatos que acontecem no planeta Terra que nada tem a ver com livre-arbítrio, que nada tem a ver com a escolha do homem, entendeu? Então, o Santo Agostinho dizia isso, que se existe o mal, é porque existe o livre-arbítrio, a liberdade de uma pessoa escolher uma coisa ou outra. Por isso existe o mal. E aí está o erro de Santo Agostinho. E vou aqui falar rapidamente sobre livre-arbítrio, de acordo com estudos mais detalhados sobre o cérebro humano, ciência avançada, e aí a neurociência, muitos cientistas dizem que não existe o livre-arbítrio. Não existe o livre-arbítrio. Mas eu não vou aqui fazer um apanhado sobre isso não, porque pouco importa. Estou apenas dizendo que estudos avançados no cérebro humano, e aí a neurociência, uma ciência agora recente, então alguns cientistas dizem que na verdade não existe o livre-arbítrio, entendeu? Quando um cidadão resolve escolher uma coisa, por exemplo, um cidadão que vai matar outra pessoa, aquilo ali, aquele pensamento dele em matar outra pessoa, aquilo ali está longe da vontade dele. O cérebro dele
ali em elementos coordenados, o cérebro dele já decidiu a morte daquela pessoa. Então, o homem, no fundo, o que ele diz, o que ele vai fazer, aquilo ali já está determinado por várias condições presentes lá no cérebro dele, questões biológicas, questões ambientais, etc. Então, alguns cientistas dizem que não existe de verdade o livre-arbítrio, que o homem não é livre assim como ele pensa, a vontade do homem, entendeu? Só que existem também cientistas que são contrários, que dizem que existe o livre-arbítrio. Essa discussão aqui não vou me ater a ela porque não tem relevância aqui. Então vamos tratar aqui do livre-arbítrio existindo. E aqui com o cristão C.S. Lewis e aqui Santo Agostinho. Então vamos lá. Então veja, resumindo aí rapidamente, alguns cientistas dizem que não existe o livre-arbítrio. Já outros dizem que sim. Isso aí não tem importância aqui. Vamos tratar do livre-arbítrio que estava na cabeça do C.S. Lewis e na cabeça de Santo Agostinho. Então vamos lá. Então veja, ele está dizendo que se existe o mal, isso aí não é culpa de Deus. Deus está triste com esses males que acontecem na Terra, que isso aí é culpa do homem por causa do livre-arbítrio. Então vamos aqui rapidamente mostrar que você não pode ligar a existência do mal com o livre-arbítrio. Não pode fazer essa ligação, como fazia Santo Agostinho, porque está errado isso aí, e é fácil mostrar com exemplos aqui. Então vamos lá. Vou repetir. Você não pode associar o mal que ocorre na Terra, os males, você não pode associá-los ao livre-arbítrio, à vontade do homem. Não pode. Por quê? Por uma razão bem simples. Existem muitos males, muitos fatos horríveis que acontecem aqui no planeta Terra que não têm a ver ligação alguma com o livre-arbítrio, com a vontade da pessoa. Não tem. E vou dar aqui alguns exemplos e você vai entender. Entendeu? Então, existem muitos males, muitos fatos horríveis que acontecem na Terra sem que haja o livre-arbítrio, sem que o homem tenha vontade de praticar esses fatos. É bem simples entender isso. Então, fatos horríveis, males acontecem na Terra e males praticados pelo homem, só que o homem não tem vontade de praticar esses males, mas pratica. Sem querer, sem o livre-arbítrio. O homem não tem escolha, entendeu? Ele não tem escolha aí, não existe a escolha, mas ele pratica um mal. Então é por isso que você não pode associar a existência do mal com o livre-arbítrio. E eu mostrei aqui, apresentei vários exemplos. Veja o primeiro exemplo aí. Muito bem. Vamos lá. Crianças que morrem afogadas. Você vê aí crianças que morrem afogadas aqui no Brasil, não é? E no mundo todo. Mas vamos ficar só no Brasil. Então, quase todos os dias, ou todos os dias, crianças morrem afogadas no Brasil. Morrem afogadas em rios, em mares, não é? Em piscinas. A gente vê muito. Aqui em Brasília é muito comum criança morrer afogada aqui em Brasília, em bairros ricos aqui, mansões com piscinas. É muito comum ali. Então veja, quando uma criança ela vai engatinhando, ela não tem ciência de nada, coitada. Ela vai engatinhando pelo chão e aí ela cai na piscina. Ela não sabe o perigo que está correndo a criança. Ela cai na piscina e morre. Isso é um mal? Uma criança morreu afogada. É um mal? É um mal. Só que esse mal, escute bem, ele não está ligado a livre-arbítrio. Você entendeu? A criança não teve liberdade para escolher
ali ou não, entendeu? Então veja, um mal que aconteceu, que acontece, só que não existe o livre-arbítrio, não existe uma pessoa por trás disso, mas o mal existe. Uma criança morreu, isso é um mal. Uma criança morreu, só que não existe o livre-arbítrio. Então você não pode associar a existência do mal na Terra com o livre-arbítrio, porque existem muitos males na Terra sem o livre-arbítrio, sem uma pessoa para ali, sem uma pessoa por trás, comandando aquele mal. Viu aí? Outro exemplo, crianças que morrem por choques elétricos em casa. Uma criancinha vai lá, a criança coloca o dedo na tomada e morre, eletrocutada. 220 volts. Uma criança morre em choque elétrico. Houve um mal? Houve. A criança não morreu? É um mal. Isso é um mal. Um casal perdeu o filho, uma criança. Então a criancinha é inocente com menos de 1 ano de idade, vamos colocar aí, morre por choque elétrico. Então existe um mal. A criança morreu. Isso é um mal. E cadê o livre-arbítrio? Foi um homem que deu o choque na criança? Não. A criança foi lá e colocou o dedo na tomada e levou o choque, morreu. Então veja aí, uma criança morrendo, um mal, sem o livre-arbítrio. Cadê o livre-arbítrio? Alguém matou essa criança? Seria livre-arbítrio, mas não. Então veja o mal ocorrendo aí, sem o livre-arbítrio. Viu aí? E Santo Agostinho dizia que se o mal existe, é porque existe o livre-arbítrio. Não, errado. Aí está, uma criança morreu com choque elétrico. Existe o mal, mas não existe o livre-arbítrio. A criança não tem livre-arbítrio, ela não sabe escolher. Você entendeu? E você vê crianças também e pessoas adultas sendo atacadas por cães, cachorros ferozes, né? Você vê aí crianças e pessoas adultas morrendo no Brasil atacadas por pitbull. Você vê isso aí em jornais, né? Em livros, etc. Então, quando um pitbull ataca uma pessoa adulta, a pessoa adulta vai passando por uma rua. Uma pessoa adulta vai passando por uma rua. Aí sai dali de uma casa um pitbull e ataca essa pessoa, matando-a. Você vê que essa pessoa morreu. A morte de um ser humano, uma pessoa adulta. Isso é um mal? Claro que é um mal. Mas não existe o livre-arbítrio. O cachorro não tem poder de escolha. O cachorro não raciocina. O cachorro não tem a liberdade de escolher entre atacar uma pessoa ou não. Então veja, quando a pessoa é morta por um cachorro, aí existe o mal, mas não existe o livre-arbítrio. O cachorro não tem livre-arbítrio. O ser humano ia passando pela rua e aí apareceu o cão e matou. Viu aí? Então você não pode dizer que se existe o mal é porque existe o livre-arbítrio, dizia Santo Agostinho, teólogo cristão católico, e também Tomás de Aquino. Diziam isso aí. Errado. Outro exemplo aqui. Pessoas que morrem atingidas por raios. Durante a chuva é muito comum e é gostoso, né? Lá em Sobral, quando chovia, eu lá na adolescência, lá em Sobral, quando chovia, o que era raro, difícil, eu tomava banho, saía correndo pelas ruas lá em Sobral, debaixo de chuva. Um perigo, não é? Por causa dos raios. Pois bem, então é muito comum pessoas no Brasil morrerem atingidas por raios. A pessoa está numa fazenda e ali a pessoa é atingida por um raio e morre. Isso é um mal? A pessoa morreu atingida por um raio. Isso é um mal? Claro que é um mal. Mas existe o livre-arbítrio? O raio tem livre-arbítrio? O raio raciocina? Claro que não. Então você vê facilmente mais um exemplo aí de um mal, a existência de um mal sem estar ligada ao livre-arbítrio. Viu aí? Outro exemplo aqui eu coloquei, pessoas que morrem aí em tragédias, né?
causadas pelo excesso de chuvas. A gente está vendo aqui agora no Brasil, né, gente? Muitas chuvas aí em vários estados, né, destruindo, né? Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, não é? A gente vê ali várias pessoas, né, sendo mortas por deslizamento de terras, não é isso? Muito bem. Então, quando uma pessoa morre, está em uma casa, a pessoa está em sua casa ali e a terra desaba, derrubando a casa, levando a morte ali aquelas pessoas, pessoas morreram ali por deslizamento de terras, não é? Muito bem, pessoas morreram, então isso é um mal. Pessoas morreram soterradas, isso é um mal. Mas existe o livre-arbítrio? Não. O deslizamento de terras não raciocina, não tem o poder de escolha, entendeu? Então veja, o mal aí existindo, mas não existindo o livre-arbítrio, entendeu? E Santo Agostinho dizia que se existe o mal, é porque existe o livre-arbítrio. Não, isso aí é um pensamento antigo e errôneo. Você entendeu? Outro exemplo aqui, coloquei, pessoas que morrem em acidentes de carro. Veja aí, pessoas que morrem em acidentes de carro. O rapaz vai dirigindo o carro, a pessoa ali, o carro com 5 pessoas, aí a pessoa vai dirigindo, aí a pessoa capota, ou a pessoa sofre um ataque cardíaco, por exemplo. O motorista sofre um ataque cardíaco, e aí o carro perde o controle, capota e todas as pessoas morrem. Isso é um mal? Claro que é, mas houve o livre-arbítrio? O motorista teve o poder de escolher se capota ou não o carro? Não existe livre-arbítrio, não é? Aí, não é isso? O motorista, por exemplo, sofreu um ataque cardíaco, perdeu o controle da direção, o carro capotou e matou as pessoas. Há um mal aí? 5 pessoas morreram, mas existe o livre-arbítrio por trás disso? Não. O motorista não teve o poder de escolha se ele escolhia viajar ou capotar o carro. Se ele capotou o carro, não foi poder de escolha dele. Não existe o livre-arbítrio aí. Você entendeu? Que você não pode dizer que se existe o mal na Terra, é porque existe o livre-arbítrio. Não. Estou dando aqui inúmeros exemplos de males que acontecem no planeta Terra e que estão desligados de livre-arbítrio. Não é fácil explicar isso? Então, veja, o C.S. Lewis está dizendo que Deus não está contente, não está de acordo com as misérias que ocorrem na Terra, com a corrupção que ocorre na Terra. Deus está triste com isso também. Só que Deus deu o poder de livre-arbítrio. Deus deu o livre-arbítrio ao homem. Então, o homem é o responsável pelos males que acontecem na Terra. O livre-arbítrio. Aí está o erro de C.S. Lewis e também de Santo Agostinho. Estou dando exemplos aqui de males, de muitos males que acontecem na Terra e que não estão ligados a livre-arbítrio. Você entendeu? Vou dar mais exemplos aqui. É muito comum aqui no Brasil e fora do Brasil, Estados Unidos, é muito comum pessoas loucas matarem outras pessoas, praticarem homicídio, entendeu? É muito comum, pessoas totalmente loucas. Então veja, quando uma pessoa louca mata outra, houve um mal aí, não houve um mal? Uma pessoa foi assassinada, barbaramente assassinada. Aconteceu aí há alguns anos em São Paulo, eu vi isso no jornal da Rede Globo. Um rapaz estava em uma livraria em São Paulo, um homem, lendo um livro lá na livraria. Aí chegou um doido, um maluco, aí acertou a cabeça do homem com um pedaço de madeira. De graça, ele atacou o homem, o doido, o louco, matou o homem. Então veja, um mal aí, não é? Um homem foi morto.
Foi assassinado um homem. Aí eu pergunto, é um mal isso aí, não é? A morte de um homem assassinado? É um mal. E aí, existiu o livre-arbítrio? O louco, o doido, tem livre-arbítrio? O doido, ele tem o poder de escolher o bem ou o mal? Ele tem a liberdade de escolha? Um doido tem? Não tem. Quem é especialista sabe que o doido não tem livre-arbítrio. O doido, a pessoa doida, maluca, com problemas mentais sérios, ela não raciocina, ela não consegue discernir o bem do mal. Então veja, quando um doido ataca uma pessoa matando-a, você tem o mal aí, mas não existe o livre-arbítrio. Entendeu? Porque o doido não tem a liberdade de escolha. O doido, ele não raciocina. Então, quando uma pessoa é assassinada por um doido, existe o mal aí. A pessoa morreu, foi assassinada, mas não existe o livre-arbítrio. Olha aí. Então você não pode dizer que a existência do mal se deve à existência do livre-arbítrio, como dizia Santo Agostinho e Tomás de Aquino. Viu aí o erro? E aqui também do C.S. Lewis. Ele dizendo que Deus deu ao homem o livre-arbítrio, então por isso existem maldades. Deus não tem culpa nisso. Diz também o C.S. Lewis, que Deus deu o livre-arbítrio. Se acontece um mal na terra, é por causa do livre-arbítrio. Dizia também aqui o C.S. Lewis. Entendeu? Errado. Errado. Outro exemplo aqui. Vamos para os males causados por tragédias naturais. Terremoto. Você vê terremoto aí fora do Brasil, não é? Terremotos aí destruidores. Então acontece lá um terremoto, você vê isso aí, aparece muito aqui, não é? Aparece o terremoto e ali milhares de pessoas mortas por causa do terremoto. Não é isso? 20 mil pessoas morreram por causa de terremoto. 20 mil por causa de um terremoto, com duração apenas de 5 minutos, 3 minutos. E aí 20 mil pessoas morrem. Destruição de edifícios, casas, etc. A gente vê muito aí terremotos. Pois bem, 10 mil pessoas morreram em um terremoto, lá em Porto Príncipe, não é? Em Porto Príncipe. 10 mil pessoas morreram. Que mal, não é? Um mal muito grande, né? 10 mil pessoas mortas. Mulheres grávidas, velhos, crianças, foram mortos por terremoto. Um grande mal. Então o mal aí existe. E cadê o livre-arbítrio? O terremoto tem o poder de escolha? O terremoto raciocina? Não raciocina. Viu aí? Então você vê que existem muitos males na Terra, mas não existe o livre-arbítrio. Então você não pode dizer que a existência do mal na Terra é por causa do livre-arbítrio, porque existem muitos males que nada têm a ver com o livre-arbítrio. Entendeu? Como é fácil explicar isso aqui, gente? Então é isso aí, ó. Vários exemplos, e eu poderia dar mais aqui, em que existe o mal, mas não existe o livre-arbítrio. Entendeu? Na página 64, o C.S. Lewis faz mais uma observação. Na página 64, vou mostrar aqui, C.S. Lewis. E aí eu fiz uma pergunta por causa dessa afirmação dele. Então vamos lá. Vou perguntar aqui ao C.S. Lewis e ele vai responder na página 64. Eu pergunto assim: Deus, antes de criar a Terra, sabia que esse estado deplorável de coisas ocorreria? Será que Deus sabia, antes de criar a Terra, de ter a ideia de criar a Terra? Será que Deus sabia que apareceriam misérias, fome, todo tipo de violência, corrupção, etc.? Será que Deus sabia disso antes de criar a Terra?
o C.S. Lewis responde na página 64 assim, ó. É claro que Deus sabia o que poderia acontecer se a liberdade fosse usada de forma errada. Olha aí, ele fala, ó, é claro que Deus sabia o que poderia acontecer se a liberdade do homem, olha aí, fosse usada de forma errada. E continua o C.S. Lewis. Aparentemente, Deus achou que valia a pena correr o risco. Você fica rindo aí, ó, e atrapalha a minha concentração aqui. Eu sempre peço, não ria durante o vídeo, não ria durante a feitura do vídeo, porque atrapalha a minha concentração aqui. Deixe para rir depois do vídeo, por favor. Então o C.S. Lewis está dizendo que Deus sabia, antes de criar a Terra, Deus sabia que o que poderia acontecer se a liberdade do homem fosse usada de forma errada. Olha aí, sempre o C.S. Lewis atribuindo aqui o mal ao homem, ao livre-arbítrio. E eu acabei de dar exemplos aqui em que existe o mal, mas não existe o livre-arbítrio. Olha aí. E ele dizendo aqui que Deus sabia o que poderia acontecer se a liberdade dada ao homem fosse usada de forma errada. Só que estou dando exemplos aqui de males que existem independentemente de livre-arbítrio, sem a presença do homem. E até mesmo com a presença do homem, mas não existe o livre-arbítrio. E ele continua dizendo aqui que, aparentemente, Deus achou que valia a pena correr o risco. Ou seja, quando Deus estava fazendo a terra, Deus, aqueles que aparentemente, apenas na aparência, Deus estava fazendo a terra e já previu que iam acontecer coisas ruins e que Deus achou por bem correr esse risco. Deus achou por bem correr esse risco. É uma piada, não é, gente? É uma piada. Muito bem. Na página 63 do livro aqui de C.S. Lewis, ele faz uma afirmação também, e você vai morrer de rir aí. E eu fiz uma pergunta para essa afirmação do C.S. Lewis. Eu pergunto assim: C.S. Lewis, meu amigo C.S. Lewis, por que Deus não fez uma terra sem os males, hein? Por que Deus não fez uma terra totalmente na paz? Porque se Deus, na abstração cristã, se Deus é um ser onipotente, ele poderia muito bem ter feito uma terra, um planeta Terra maravilhoso, sem briga, sem ódio, sem violência, não é? Sem morte, as pessoas vivendo eternamente, com muita saúde, sem miséria, sem fome. Então, por que Deus não fez um mundo assim, perfeito, já que Deus é onipotente? Ele poderia ter feito um mundo assim, um planeta assim, todo mundo feliz, ninguém passando fome. Não seria maravilhoso? Então, por que Deus não fez a Terra desse jeito, hein, C.S. Lewis? Por que, meu amigo? O C.S. Lewis vai responder aqui, na página 63, e você vai rir muito aí. E o que ele vai responder aqui é contrário à doutrina do cristianismo. Então, veja, um cristão, C.S. Lewis, dando uma resposta aqui que é contrária à própria lição do cristianismo. Então, veja, fiz a pergunta aí, né? A pergunta que eu faço é essa: meu amigo C.S. Lewis, por que Deus não fez uma terra sem os males? Por que Deus não fez uma terra totalmente em paz? Por quê? Ele responde aqui na página 63. C.S. Lewis escreve assim: um mundo feito de autômatos, criaturas que funcionassem como máquinas, não valeria a pena ser criado. É brincadeira, não é, gente? Então, veja, o C.S. Lewis está dizendo aqui que Deus não fez um mundo perfeito, veja,
sem fome, sem morte, sem miséria, sem corrupção. Então, sem terremoto, sem vulcão. Então Deus não fez um mundo perfeito, diz o C.S. Lewis, porque um mundo perfeito não teria graça, não valeria a pena ser criado. Ele colocou aqui, vou repetir, na página 63, ele escreve assim: um mundo feito de autômatos, criaturas que funcionassem como máquinas, não valeria a pena ser criado. Veja que loucura, não é, do C.S. Lewis? O que ele diz aqui é contrário à própria propaganda do cristianismo. Você entendeu? É contrário, vou explicar por que é contrário. Então veja, seria maravilhoso um Deus onipotente. Vamos aqui um caso hipotético, né? No fato hipotético aqui. Um fato não, um caso hipotético. Então vamos aqui. Deus é onipotente. Ele poderia muito bem ter criado o planeta Terra, não é? Sem violência alguma. As pessoas vivendo eternamente. As pessoas ali com a idade de 20 anos, parou, jovem, 20 anos. Chegou a 20 anos, não envelhece mais, está numa fase boa, saúde. Então veja, todo mundo na Terra vivendo bem, comendo bem, sem homicídio, sem estupro, sem corrupção. Não seria maravilhoso um lugar assim, planeta Terra? Seria. Deus é onipotente. Se ele é onipotente, pode tudo. Então ele poderia ter feito um mundo assim, sem violência, não é? Sem livre-arbítrio. Para quê? Se não existe opção de fazer o mal. Ninguém faria o mal na Terra. Que maravilha, não é? Um mundo assim. Então por que Deus não fez um mundo assim? Com seres humanos maravilhosos, sem agredir o outro, sem furtar, sem roubar. Por que Deus não fez um mundo assim? Seria maravilhoso. Aí o C.S. Lewis responde: um mundo assim não teria graça, porque seria aí, as pessoas seriam como máquinas, né, programadas só para fazer o bem. Então um mundo desse, diz o C.S. Lewis, um mundo desse não valeria a pena ser criado. Que maluquice, né, gente? Que maluquice. Ele diz que um mundo desse não valeria a pena ser criado, que o mundo tem que ser feito assim, um homem com poder de escolha. Só que mostrei aqui que males acontecem na Terra sem a presença do homem. Não é isso? Mostrei aqui, não é? E até com a presença do homem, só que sem o livre-arbítrio, não é? Mostrei aqui. Dei exemplos. E por que isso aí fere a doutrina cristã, hein? O próprio C.S. Lewis, que dizia ser cristão, fez uma afirmação aqui que é contrária ao próprio ensinamento do cristianismo. Ora, o cristianismo prega uma ilusão, a nova Jerusalém, a nova vida, a ressurreição, não é? Com a vinda de Jesus. Os cristãos pregavam isso lá no Novo Testamento, que Jesus voltaria para julgar a humanidade e que depois disso os cristãos iriam morar em outra terra, a Nova Jerusalém. E nessa nova terra, Jesus, viu aí, veja bem, Jesus nessa nova terra, após a ressurreição, julgamento aí, o juízo final, Jesus colocaria nessa terra apenas pessoas boas, que não praticariam mais mal algum. É por isso que você vê no Novo Testamento, principalmente no último livro, o Apocalipse, você vê ali a utopia cristã, os cristãos morando em um mundo de autômatos, pessoas como máquinas, pessoas programadas pelo Deus, por Jesus, pessoas transformadas e pessoas que jamais praticarão mal algum. Então veja, no novo mundo pregado pelo cristianismo, nessa utopia cristã, a nova Jerusalém, a nova terra depois da ressurreição, não haverá mais morte, não haverá mais dores, olha aí, não haverá mais estupros, não haverá mais corrupção, nessa nova terra criada por Jesus, aí o homem transformado por Jesus. Entendeu? Então, o cristianismo prega que essas pessoas
ressuscitadas no juízo final serão transformadas por Jesus. Elas jamais, na nova terra, na nova Jerusalém, jamais praticarão mal algum. Viu aí? E o C.S. Lewis dizendo aqui, na página 64, ele dizendo que um mundo assim, com pessoas transformadas por Deus, com pessoas boas, sem praticarem mal algum, ele dizendo que um mundo assim, com as pessoas programadas para fazer o bem, não valeria a pena ser criado. O C.S. Lewis dizendo, contra o próprio cristianismo, que diz que Jesus vai transformar as pessoas. E as pessoas que irão morar na Nova Jerusalém, depois do juízo final, as pessoas não praticarão mal algum, não haverá morte, olha aí, não haverá dor, não haverá doenças, viu aí? Então a propaganda de Jesus, naquela utopia cristã, fantasia cristã do Novo Testamento, a propaganda de Jesus dizendo que vai transformar o homem, não vai permitir que o homem pratique mais crimes, essa é a propaganda cristã. E o C.S. Lewis aqui dizendo que um mundo assim, pessoas programadas só para fazer o bem, um mundo assim não vale a pena ser criado. Viu aí, gente? Como é impossível alguém defender o cristianismo? Aqui está o C.S. Lewis dizendo uma bobagem, mais uma bobagem aqui, que Deus não criou a terra com a exclusão de maldades, porque não valeria a pena um mundo assim. Então, Deus criou o mundo para dar ao homem o poder de escolha. Só que na Nova Jerusalém, após a fantasia cristã da volta de Jesus para aquele tempo, há 2000 anos, a propaganda era essa, em que na Nova Jerusalém não haverá mais homicídios, ninguém morrerá. Olha aí, ninguém sofrerá dores, ninguém terá doenças aí, ó. Viu aí? Então, o mundo pregado aqui pelos cristãos, depois do juízo final, é a criação de homens transformados para fazer o bem, como máquinas, só para fazer o bem. E o C.S. Lewis dizendo aqui que isso não vale a pena, que o bom é dar o livre-arbítrio para o homem. Viu aí a bobagem aqui do C.S. Lewis, gente? Então vou aqui trazer na Bíblia exemplos de que o homem, na utopia cristã, depois da ressurreição, da volta de Jesus para aquele tempo, o homem seria transformado. O homem jamais estava programado para fazer o mal. Olha aí, um homem autômato, como máquina. E o C.S. Lewis contra. Então veja, exemplos aqui, ó. Em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios de apóstolo Paulo, de Tarso, capítulo 15, versículos 52 a 54. Está escrito assim, veja lá no Novo Testamento. O título, os vivos serão transformados. Olha aí, as pessoas serão transformadas. Aí diz assim, ó, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, sem corrupção. Olha aí. E nós, cristãos, seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, olha aí, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Viu aí? O próprio apóstolo Paulo dizendo que, após a vinda de Jesus para aquele tempo, há 2000 anos lá, depois a volta de Jesus, e ali a destruição dos ímpios e a salvação dos cristãos que seguiam a Jesus. Ele dizendo que até mesmo os mortos iam ressuscitar com outro corpo, incorruptível. Olha aí. Então, Jesus, Deus, limpando o homem da maldade, olha aí. E o homem programado para fazer só o bem. E o C.S. Lewis dizendo que isso aí não daria certo, não é? Seria um mundo horrível.
Veja que loucura do C.S. Lewis. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo aqui que Deus, depois do juízo final, retirará toda a maldade do homem, olha aí, fazendo um homem igual a uma máquina, só para praticar o bem, olha aí. E o C.S. Lewis dizendo que um mundo assim não valeria a pena ser criado, em que as pessoas já estavam programadas apenas para fazer o bem. Ele dizendo que um mundo desse aí não valeria a pena ser criado. Ora, é um mundo aqui da utopia cristã, porque o próprio apóstolo Paulo diz que depois do juízo final, na Nova Jerusalém, não haverá mais morte, doenças, corrupção, etc., porque o homem estará programado, transformado, só para fazer o bem. Você entendeu? Vou dar outro exemplo aqui. Em Apocalipse, capítulo 21, versículos 13 e 4, está escrito assim: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Olha aí. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Olha aí, já não haverá luto, nem pranto, nem dor. Viu aí? Isso aí para a Nova Jerusalém, depois da volta de Jesus, depois do juízo final. Só vão morar na outra Jerusalém aqueles cristãos, veja, que serão transformados. Deus vai tirar do ser humano toda a maldade. Então, na Nova Jerusalém, só haverá pessoas ali que jamais praticarão algum ato criminoso, entendeu? Será um mundo de paz, com os homens programados para fazer o bem. E o C.S. Lewis dizendo que um mundo assim não valeria a pena ser criado. Viu aí? Contra a própria propaganda cristã. Vou trazer mais exemplos aqui. Apocalipse 22, versículo 3, diz assim: Nunca mais haverá qualquer maldição. Viu aí? Na nova terra, na Nova Jerusalém, na utopia cristã, depois do juízo final. Então, na nova terra, Deus limpará todo o homem, não permitindo o livre-arbítrio, não permitindo que o homem cometa maldades. O homem será como uma máquina, um mundo de autômatos. E o C.S. Lewis dizendo que um mundo assim não valeria a pena ser criado. Olha aí a brincadeira do C.S. Lewis. Você entendeu, gente? Mais uma passagem aqui. Na segunda epístola, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Veja aí, diz assim, Novo Testamento, hein? Cristianismo. Nós, olha aí, nós cristãos, hein? Nós, porém, segundo a sua promessa, esperaremos novos céus e nova terra, nos quais habita justiça. Olha aí. Então, na utopia cristã, depois da ressurreição, depois do juízo final, na nova terra, na nova Jerusalém, o homem será transformado. Olha aí, Deus vai tirar toda a maldade do homem. Viu aí? Um homem programado para não cometer atos horríveis. Não haverá morte, só justiça, felicidade, não haverá fome, fartura de alimentos. Viu aí? E o C.S. Lewis dizendo que Deus não faz isso agora, porque ele dizendo aí que não valeria a pena um mundo assim, com pessoas programadas para fazer o bem. Não valeria a pena um mundo desse ser criado. O C.S. Lewis contra a própria propaganda cristã. Viu aí? Mais exemplos ainda. Apocalipse, capítulo 21, versículo 27. Diz assim, o título lá, A Nova Jerusalém. E diz assim, nela, na nova terra, olha aí, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada. Olha aí, nem o que pratica abominação e mentira. Viu aí?
Então, na utopia cristã, depois do juízo final, na nova terra, na nova Jerusalém, as pessoas serão transformadas. Deus vai tirar toda a maldade do homem. E no planeta, chamado aí Jerusalém, planeta Terra, Jerusalém, as pessoas não cometerão mais crime algum, não haverá morte, não haverá doenças na utopia cristã. Viu aí? O homem transformado. Então, o C.S. Lewis dizendo que um mundo assim não teria graça. Olha aí, porque ele sabe que a realidade é outra, não é? Onde está o homem, estará a violência, a miséria, etc. Entendeu, gente? Então aqui, mais uma explicação, não é? Então vimos aí o C.S. Lewis trazendo essa bobagem aí, o C.S. Lewis, né? Ele perguntando, né? A pergunta é assim: Deus está de acordo com o estado de coisas lamentáveis que acontece na Terra? Deus está de acordo com esse estado aí? Deus está de acordo com miséria, fome, estupro, corrupção? Aí ele diz, né, o C.S. Lewis, se você disser sim, então você vai dizer que Deus é muito esquisito, né? É muito mau, porque está de acordo com essas maldades. E se você disser não, também você coloca Deus em maus lençóis, dizendo que Deus, que é onipotente, não teve o poder de fazer um mundo sem maldade alguma. Entendeu? Diz o C.S. Lewis. E ele diz que Deus não está de acordo com essas misérias da terra, com esses crimes, que Deus não está de acordo com isso. Ele diz: só que Deus deu ao homem o livre-arbítrio, diz o C.S. Lewis. Então, o livre-arbítrio é o responsável pela maldade no mundo. Já expliquei isso aqui fartamente, não é? Que é errado você dizer que a existência do mal é causada por causa do livre-arbítrio. Então, se existe o mal, é porque existe o livre-arbítrio. Já expliquei isso aqui, que isso aqui é loucura, não é? Essa afirmação completamente sem sentido algum. Era uma afirmação também de Santo Agostinho e também de Tomás de Aquino, dois grandes teólogos cristãos católicos. Eles diziam que se existe o mal é porque existe o livre-arbítrio. E mostrei aqui que o livre-arbítrio, na verdade, é uma ilusão. E mesmo assim, levando em consideração o livre-arbítrio, mostrei aqui vários males que ocorrem no planeta Terra e que não têm ligação alguma com o livre-arbítrio. Mostrei aqui, não é? Crianças que morrem afogadas é um mal, mas não existe o livre-arbítrio. A criança não tem livre-arbítrio, não tem poder de escolher. Ela nem prevê o perigo a que ela vai se dirigir, o perigo. Crianças que morrem eletrocutadas, né? Morrem afogadas, crianças que caem de apartamentos, né? Existe o mal aí, uma criança morreu, mas não existe o livre-arbítrio. Entendeu? Ela não tem livre-arbítrio. Uma pessoa vai dirigindo o carro, sofre um ataque cardíaco, ou vai dirigindo um carro para o trabalho, a pessoa atropela alguém, mata. Houve um mal aí, alguém morreu atropelado, só que o motorista não queria matar, ele não teve o poder de escolha, é um homicídio culposo. Ele não teve a vontade de matar a pessoa, mas matou dirigindo o carro. Então não existe livre-arbítrio aí, mas existe o mal. Quando a pessoa adoece, né, a pessoa contrai um câncer, sofrendo muito, coitada, uma mulher contrai um câncer. Ela contraiu o câncer, um mal, mas ela não teve livre-arbítrio para escolher se quer ficar doente ou sadia. Você entendeu? Então o mal existe independentemente do livre-arbítrio. Só que os cristãos pregam essa besteira aí, de que se existe o mal é porque existe o livre-arbítrio. Uma loucura sem fim. Terremotos ocorrem e matam milhares de pessoas. É um mal. Milhares de pessoas morreram. Mas existe o livre-arbítrio? O terremoto teve o poder de escolher? Não.
Terremoto não tem livre-arbítrio, viu aí? É por isso que você não pode associar a existência do mal na Terra com o livre-arbítrio, que é uma coisa própria do homem, né? O poder de escolher entre uma coisa e outra. Então, aí está, gente. E aí o próprio C.S. Lewis se atrapalha, ele dizendo que se Deus fizesse um planeta Terra com os homens aqui, as pessoas, né? Já programadas para não matarem, não roubarem, não estuprarem, se Deus tivesse feito um mundo assim, com pessoas boas, um mundo em que não haveria morte nem homicídios, um mundo desse não seria uma coisa boa, diz o C.S. Lewis. Olha que maluquice. Um mundo em que as pessoas programadas só para fazerem um bem. Seria maravilhoso, não é? Mas o C.S. Lewis disse que isso aí não teria graça, não. Olha aí. E ele foi contra a própria doutrina cristã, né? O cristianismo. Porque prega que depois do juízo final, as pessoas que já morreram serão ressuscitadas na utopia cristã e serão transformadas. Essas pessoas, na Nova Jerusalém, na Nova Terra, essas pessoas serão pessoas boas, programadas para fazer o bem. Viu aí? E o C.S. Lewis dizendo que isso aí não dá certo. Está difícil então, hein? Viu aí a brincadeira, gente? É isso aí. É isso aí. É como diz aqui, ó. É como diz o grande Richard Dawkins, né? Em seu livro, aqui, ó. O Richard Dawkins, ele diz aqui na página 12: cuidado com as pessoas que dizem: eu era ateu, mas hoje sou cristão. Muito cuidado com essas pessoas. Aqui está, gente. Mais um vídeo e muito obrigado.